Maurício Noriega já chega aqui com os destaques do esporte na visão de jogo. Tudo bem, Noriega? Tudo bem, Pedro? A gente começa já falando de seleção brasileira. Pois Amanhã é a primeira convocação, né, do Dorival Júnior. Como é que será que vai ser essa lista do Dorival, né? Quer dizer, a gente tem sempre uma expectativa de comparar o trabalho dos técnicos, Sim, comparar o Dorival com o antecessor dele. Tem jogos aí pela frente com Inglaterra, Espanha. O que a gente pode esperar dessa lista da seleção brasileira? Depois de tudo que aconteceu com o Fernando Diniz, que fracassou no comando da seleção, e aquela não contratação do Ancelotti, que foi um fiasco internacional, a expectativa é pelo menos positiva de um trabalho mais pés no chão do Dorival Júnior, e pela primeira vez a seleção brasileira vai engatar, depois de muito tempo, uma sequência de amistosos contra europeus, Pedro. Isso é muito legal. O Brasil chegou a ficar 3 anos sem enfrentar adversários europeus entre 2019 e 2022. E os europeus são as pedras nas nossas chuteiras, né? A gente tem sido eliminado toda a Copa do Mundo por europeus. Mas você arriscaria fazer uma convocação da seleção brasileira? Eu não sei se eu tenho toda essa capacidade de escolher os nomes. Eu acho que o Dorival vai ter um trabalho difícil pela frente aí para poder escolher alguns nomes. Inclusive, na última Copa do Mundo, a gente teve muitos jogadores brasileiros que atuavam no futebol europeu, né? Se eu não me engano, a Inglaterra era um dos países que tinha o maior número de jogadores ali no campeonato inglês. A Inglaterra hoje é o topo do futebol mundial, elite, com a né? Premier League, o campeonato nacional mais importante. Eu aceitei esse desafio, só brincadeira, gente, por favor. Você fez um esboço aí da seleção? Eu fiz um esboço de um time para jogar contra a Inglaterra, principalmente. Por quê? Partindo do princípio de que a Inglaterra, na última convocação, em novembro, na última convocação da seleção inglesa, dos 23 jogadores convocados, Pedro, só 3 não jogavam na Inglaterra. Então, para um amistoso desse peso, em Wembley, em Londres, tem que ter muita gente que joga na Inglaterra. Mas vamos ver como é que ficou essa minha tentativa de seleção. Vamos ver se eu vou concordar com você. Concorda comigo. Vamos lá, vou me aproximar um pouquinho do quadro aqui. Escala aí tua seleção, então, Noriega. Ederson, goleiro do Manchester City. Até aí tudo bem. Danilo, que nem está jogando mais como lateral, está jogando mais como zagueiro na Juventus da Itália. Tudo bem. Uma zaga, Marquinhos e Beraldo, que era do São Paulo, que hoje está no PSG. Para marcar a chegada de um novo treinador, um nome novo, um cara que chegou muito bem, se adaptou rapidamente ao futebol europeu. E o Alexandro, lateral esquerdo da Juventus também. Aí a gente passa, já tivemos só o goleiro da Inglaterra. Ah, o Noriega tá maluco? Falou que tem um monte de gente que tem que jogar na Inglaterra, mas vamos lá. Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United. Douglas Luiz, Aston Villa. Aí a gente pode aproveitar os 2 meninos do Real Madrid que voam, que são talentosíssimos, Vini Júnior e o Rodrigo, que estão acostumados a enfrentar times ingleses toda hora na Champions. E já estão alinhados, né? Sabem jogar juntos um com o outro. Esses 2 aí, qualquer defesa que enfrenta os 2 fica muito preocupada. E o Richarlison, muito polêmico, ainda mais que está muito bem no Tottenham. Chegou a ser eleito até o jogador do mês na Premier League. Acho que aí, com 6 jogadores que atuam na Inglaterra, contra o time da Inglaterra, que na última convocação dos 23 tinha 20 da Inglaterra, dá para tentar encarar em ritmo de jogo. Você acha que eu seria aprovado como treinador? E o Vitor Roque ali no lugar do Richarlison? Pode ser testado. O Endrick, por que não? O Endrick. Mas eu acho que esses jogadores, o Vitor Roque está no Barcelona agora. O Endrick vai estar no Palmeiras, mas vai para o Real Madrid. Acho que contra a Espanha, que tem um estilo de jogo mais cadenciado, muito toque de bola, não é tanta rapidez, tanta intensidade como a Inglaterra, dá para fazer testes com jogadores que atuam no Brasil. Por quê? O Dorival prometeu chamar muitos jogadores que atuam no Brasil. Ele vai partir de uma lista de 55 nomes para fechar com 26. Essa é uma novidade também dessas 2 partidas. A CBF pediu para as federações da Inglaterra e da Espanha que pudesse convocar 26 jogadores. Eles toparam, em vez de 23, serão chamados 26. Muito bom. Vamos falar da Libertadores, porque o Botafogo cumpriu a missão, vai enfrentar o Red Bull Bragantino por um lugar na fase de grupos. E aí a expectativa para esse confronto, né? Como é que a gente consegue prever o que pode acontecer nesse duelo, Noriega? Eu acho que são jogos muito equilibrados. Primeiro jogo será no Rio de Janeiro, a decisão da vaga em Bragança Paulista. Ontem o Botafogo fazendo 6-0 no Aurora, meio que terminou, mudou a folhinha do calendário, acabou 2023 para o Botafogo e pode entrar em 2024 para buscar coisas melhores. O jogo não tem nem o que falar, 6-0, uma facilidade incrível, a equipe... Passeio, né? Passeio, a equipe boliviana do Aurora é muito, muito fraca.
O Júnior Santos se destaca, dos 6 gols ele fez 4, mas o importante mesmo é saber que o Botafogo soube simplesmente esquecer tudo que aconteceu de ruim no ano passado e pode projetar alguma coisa para 2024. Difícil classificar para a fase de grupos. Essa fase que ele vai enfrentar o Bragantino para o Botafogo é a terceira fase eliminatória da Libertadores. Na fase de grupos, o que representa esse confronto entre brasileiros? Que o Brasil terá mais um time garantido na fase de grupos. Serão 9 times do Brasil na Libertadores. Pois é, e o que os times precisam melhorar na tua avaliação, Noriega, para ir adiante? Tem um favorito? Quem que você colocaria aí como sendo você já fez a sua escalação da seleção, os seus times que têm mais potencial de chegar lá na frente? Você diz em relação a esse confronto do Bragantino com o Botafogo ou já projetando a Libertadores? Já projetando, acho que quem sai desse duelo dos dois e quem a gente pode esperar lá na frente na Libertadores com mais chances dos times brasileiros, enfim, que vão ter o melhor desempenho. Eu acho que nesse confronto do Botafogo com o Bragantino, o Botafogo com a cabeça no lugar, eu acho que ele tem mais repertório ofensivo, principalmente, para a decisão de jogos. Embora o Bragantino seja uma equipe muito difícil de ser batida em qualquer circunstância. Para a Libertadores, para fazer uma projeção mais de futuro, Pedro, a gente precisa esperar o sorteio. O sorteio dos grupos. Como vai ser o casamento dos confrontos. Quem vai pegar a pedreira quem vai pegar ali? Quem, né? Se haverá algum confronto entre brasileiros logo de cara. Mas não tem como a gente não colocar o Flamengo e o Palmeiras como os times sempre, porque eles são muito regulares, né? Não perderam nessa temporada ainda, mesmo disputando os campeonatos estaduais. O Palmeiras perdeu o título da Supercopa, mas o jogo terminou empatado. Então são equipes muito consistentes. Pode disputar nos pênaltis contra o São Paulo. Disputa de pênaltis na Supercopa do Brasil. E os dois, Flamengo e Palmeiras, os últimos campeões também brasileiros aí. Então o histórico diz que realmente os times conseguiram se equilibrar. A gente vai falar também da Recopa Sul-Americana, porque hoje tem a partida de volta e a novidade é que as decisões do VAR vão ser anunciadas ao vivo. O juiz vai explicar o que está acontecendo ali por trás do microfone para que todos ouçam nos alto-falantes do Maracanã. É transparência total no futebol. Transparência total e demorou. Isso foi testado pela FIFA no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo Feminina. E aqui no Brasil, onde existe uma polêmica interminável em relação ao VAR, Pedro, é importante que isso aconteça, porque muitas vezes as decisões são tomadas e quem está no estádio ou vendo pela televisão não sabe o que foi decidido. Sim. Quem acompanha, por exemplo, o futebol americano, a NFL, está muito acostumado com isso. Os árbitros param o jogo, aquele microfonezinho aqui do lado, e eles anunciam para o estádio que foi marcado. Olha, a infração aconteceu aqui, o ponto vai para a equipe tal. É assim que vai acontecer na decisão da Recopa entre Fluminense e LDU. Qualquer decisão que for tomada, gol anulado, gol marcado, pênalti, o árbitro para o sistema de som do estádio e para a transmissão de televisão, ele vai anunciar, olha, pênalti para o Fluminense, o número 3 fez falta no número 9. Mas isso só na hora do VAR, né? Não é para o jogo todo. Só na hora do VAR, só na hora do VAR. As decisões do VAR que forem tomadas pelo árbitro, efetivamente, quando ele for chamado para marcar se foi pênalti ou não, se a bola entrou ou não, se tem que expulsar um jogador, por exemplo, estou expulsando o jogador número 14 da equipe da LDU pela falta que ele fez, porque essa falta é violenta. Vai ser didático. E aí acaba com aquela história de conspiração, que brasileiro adora uma teoria de conspiração. É isso. E a decisão, o Fluminense está em situação delicada depois de perder a ida por 1-0, né? Tem condição de reverter isso na decisão? Tem mais time, acho que é um time capaz, tem jogadores importantes, vai depender dos jogadores decisivos, principalmente o Cano, o argentino, que é um artilheiro, e do estilo de jogo do Fernando Diniz, aquele toque de bola, a posse de bola durante todo o tempo, empurrar o adversário, usar a torcida, usar o Maracanã lotado. Eu acredito no Fluminense. O Fluminense tem que esquecer tudo o que aconteceu no jogo do Equador, de Quito, que foi um jogo muito ruim do Fluminense, e do jogo da derrota para o Flamengo no Campeonato Estadual, que parecia já que o Fluminense estava com a cabeça voltada para o jogo de hoje. Vamos descobrir amanhã, então, se a seleção do Noriega é parecida ou diferente da seleção do Dorival. Noriega, super obrigado pela conversa. Tá bom, Pedro, obrigado. Por trazer esse destaque aqui pra gente.